Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje venho falar pra vocês que eu já sofri muitas humilhações ao longo dos meus 28 anos e o meu maior sonho é que todas essas humilhações que eu passei se tornem dinheiro na minha conta bancária. Eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo também já passou por muito sofrimento na vida, por muita humilhação, e eu desejo para vocês também que todo o sofrimento que vocês passaram se torne dinheiro na sua conta bancária. Bom, pessoal, eu tive uma vida bem difícil desde muito cedo. Já contei aqui algumas partes da minha vida para vocês, mas vamos tentar aqui relembrar alguns episódios que eu já passei. Na minha infância, eu só tenho recordações a partir dos meus 5 anos de idade. Antes dos meus 5 anos, eu não consigo lembrar coisas que eu vivi. Mas a partir dos meus 5 anos, eu precisei me mudar com a minha família da cidade que eu nasci para a cidade de Rolândia, no Paraná. Porque aonde eu morava não tinha trabalho e meu pai precisava de um trabalho, né? Até porque tinha 2 filhos para criar e a minha mãe não podia trabalhar por conta de problemas de saúde. Então, assim, juntamos nossas coisas, montamos num caminhão e fomos para a cidade de Rolândia, no Paraná. Lá na cidade de Rolândia, o meu pai não teve um emprego fácil. Foi um emprego aonde o meu pai trabalhava. Eu não sei exatamente o nome da firma, mas sabe essas firmas que derretem alumínio? Então, eram essas firmas. E essas firmas, meu pai passava muitas horas perto do fogo, sabe? De um lugar super quente. Tanto é que algumas vezes o meu pai passou mal por conta do trabalho que ele tinha, né? Um trabalho muito desgastante e ainda no turno da noite, né? Então, isso afetava o sono do meu pai e, consequentemente, também a saúde, por ser num lugar muito quente. Aí tá, o meu pai trabalhava nessas firmas e o salário naquela época, mais de 20 anos atrás, eu acredito que o salário mínimo era em torno de uns R$500. Então, olha aí, pessoal, quanta diferença, né? Há 25 anos atrás, o salário mínimo ficava em torno de R$500 por mês e você tinha que, com R$500, conseguir viver. Eu me lembro que no colégio as professoras sempre davam ali alguma tarefinha para fazer em casa e já levar pronta para a escola. Em cidade grande, Rolândia era uma cidade grande, tinha uma certa exigência nas escolas, então assim, não era aquele estudo fraco, né? As professoras realmente pegavam no seu pé, queriam ali que você aprendesse, era um estudo mais reforçado. E aí, pessoal, com 6 anos, eu fui para a escola pela primeira vez. Com 6 anos, eu não passei por essa etapa de primário, de creche, não fui. Já fui diretamente para primeiras séries com 6 anos de idade e eu já sabia ler e escrever, coisa que eu aprendi sozinha. Olha que coisa, né, pessoal? Uma criança prodígio, uma criança autodidata que aprendeu a ler e escrever sozinha com 6 anos de idade. Então, eu já cheguei na escola sabendo muita coisa que eu tinha aprendido sozinha, lendo os livros do meu irmão. O meu irmão, ele é 4 anos mais velho do que eu, então ele chegava em casa com os livros da escola dele e eu ficava fuçando os livros dele, sabe? E nisso eu aprendi a ler, a escrever sozinha. E nessa época, meu primeiro ano de escola, as professoras passaram, né, uma tarefinha para eu fazer em casa, aonde eu teria que colar algumas folhas no caderninho. Isso com 6 anos, pessoal.
com 6 anos, uma criança. Por mais que eu tivesse aprendido a ler e escrever sozinha, muita coisa eu também não sabia, né? Algumas coisas eu não sabia lidar, enfim. E aí, pessoal, nessa época, como eu falei pra vocês, o salário do meu pai era bem pequenininho e eu precisei colar a tarefinha. Só que aí, pessoal, eu não tinha uma cola. E assim, eu precisava colar a folha, porque senão a professora ia ficar brava comigo. Então assim, na minha cabeça, eu tinha que levar perfeito, sabe? Eu já tinha essa questão de perfeccionismo com 6 anos de idade. Eu sempre queria estar com tudo no jeito, né? Pra ninguém falar mal, enfim. E aí, pessoal, a minha mãe tentou improvisar uma cola com arroz cozido. A minha mãe pegou ali um pouco de arroz cozido que ela tinha em casa, colocou assim um pouquinho de água e ele soltou tipo uma colinha, sabe? E com essa colinha de arroz cozido eu colei a minha tarefinha. Só que assim, pessoal, eu super inocente, com 6 anos de idade, e a minha mãe mais inocente ainda, porque a minha mãe não trabalhava, a minha mãe 100% ali dependente do meu pai. A minha mãe, ela não tinha um trabalho, né, devido à saúde. Então assim, na cabeça da minha mãe, aquilo ali não poderia acontecer nada de ruim, sabe? Ela só estava fazendo o papel de mãe em ajudar sua filha com uma tarefinha da escola. E aí, quando eu cheguei na escola no outro dia, a professora percebeu, entendeu uma coisa estranha debaixo da folha e a folha acabou caindo, né? Porque o arroz secou e a folha não segurou tão bem assim. E aí, pessoal, a hora que aquela folha caiu do meu caderno, a professora percebeu que tinha arroz cozido embaixo. E nisso eu levei a minha primeira bronca na escola. Assim, pessoal, foi bem traumático para mim naquela época, porque a professora me mandou para diretoria. Olha aí, uma criança de 6 anos que não sabia o que estava fazendo. Essa professora, eu não tenho recordações de como ela era, a cor do cabelo, realmente eu não lembro aqui para falar para vocês. Mas aconteceu que ela me humilhou de alguma forma, me mandou para a secretaria, eu levei uma advertência, isso com 6 anos de idade. E eu levei essa advertência. Nossa, pessoal, é difícil, né? Naquela época eu acho que uma cola custava em torno de 20 centavos, 50 centavos. Só que eu não tinha, entendeu? A minha família era muito pobre. O meu pai, o dinheiro que meu pai ganhava, mal dava para pagar o aluguel e fazer a compra do mês. Fomos para uma outra cidade, né? Então tivemos que alugar uma casa lá em Rolândia. E assim foi. Ficamos uns 3 anos lá em Rolândia, até que a minha cidade melhorou, porque assim, quando eu fui embora da minha cidade para Rolândia, eu fui porque meu pai não tinha emprego aqui onde eu nasci. Só que aí fomos para Rolândia, ficamos 3 anos em Rolândia e depois apareceu o trabalho aqui na cidade onde eu nasci e meu pai voltou, né? Voltou na esperança de sair daquele trabalho muito sofrido, aonde o meu pai estava passando mal várias vezes, sabe, pessoal? Meu pai passava mal, sabe? Tanto no trabalho quanto depois que ele chegava em casa. Enfim, então isso estava afetando muito a saúde do meu pai e nós não poderíamos continuar naquele trabalho e naquela cidade. Bom, conhecemos boas pessoas em Rolândia, além de tudo isso, né? Teve sim a sua parte difícil, mas também conhecemos muitas pessoas legais que nos acolheram, que nos ajudavam, vizinhos, sabe? Que às vezes
nos davam o que comer, vizinhos que nos acolhia em suas casas, que quando faziam ali alguma festinha chamavam a gente, coisa que minha própria família nunca fez por nós, sabe? Pessoas de fora nos convidavam para a ceia de Natal, enquanto o pessoal da minha família até hoje nunca nos convidaram para uma ceia de Natal ou casamento, formatura, enfim. Então, pessoal, eu tenho essas lembranças ruins da minha infância, infelizmente. E não foi só isso. Eu pensei que quando eu ficasse adolescente, a vida se tornaria um pouco mais fácil, só que não se tornou mais fácil. Eu continuei, nós voltamos, né, para a cidade onde eu moro hoje, e aqui eu também vivi muitos momentos difíceis, de exclusão, de bullying nas escolas por onde eu passei, porque eu tinha uma aparência muito simples, não tinha roupas, usava roupas que as pessoas me davam, usava sapatos que as pessoas me davam. E quando você ganha uma roupa de alguém, às vezes a roupa fica ou muito apertada ou muito frouxa, né? Então, assim, muitas pessoas já riram de mim porque eu ia para a escola com roupas que não me serviam ou roupas que ficavam muito frouxas. Enfim, eu era motivo de piada tanto para as garotas quanto para os meninos. Os meninos, então, nem sequer olhavam para mim, porque eu era considerada a garota mais feia da sala, né? E isso pela boca deles mesmo. Alguns garotos já chegaram a me chamar de feia e que minhas amigas eram até mais bonitas do que eu, sabe? Então, assim, pessoal, foram histórias que me marcaram muito, foram histórias que não dá para esquecer, né? São coisas que me afetaram psicologicamente, emocionalmente. Então não tem como apagar parte da nossa vida, né? Parte da nossa história. Porque isso você viveu, não tem como tirar da sua cabeça. Então, assim, pessoal, além de tudo isso, também teve essa questão de não conseguir trabalho, ter uma escassez financeira, não ter dinheiro para realizar sonhos. Eu tenho 28 anos, ainda não tenho meu primeiro carro, moro com os meus pais porque não tenho condições de ter a minha própria casa. Então, assim, que toda a humilhação que eu já passei em toda a minha vida se torne dinheiro na minha conta bancária. Isso é o que eu sonho, isso é o que eu desejo. Eu sei que tudo o que aconteceu comigo, o tempo não vai apagar, mas o dinheiro, ele vai me ajudar a construir uma nova história. Com dinheiro, eu conseguirei realizar sonhos que lá no meu passado eu não tinha condições de realizar. Então é isso, pessoal. Eu sei que mais pessoas passam por isso ou tiveram uma vida parecida com a minha. Então eu desejo para todos nós que já sofremos muito na vida, que toda a humilhação que passamos possa se tornar dinheiro na nossa conta bancária e que através do dinheiro possamos aí construir um novo futuro, né? Uma nova realidade. Se antes, lá no passado, não tínhamos dinheiro para um alimento, que hoje possamos comprar o alimento que tanto sonhamos ou ter a vida que tanto sonhamos.